outra questão também que é curiosa, isso desperta muito interesse aqui da nossa audiência no UOL, que é a história do Pix, né, Schwartzman? Teve Uhum. ontem a resposta do Brasil em relação aos questionamentos feitos pelos Estados Unidos, né? E o Brasil afirmou não reconhecer a legitimidade das acusações. Saiu em defesa de Uhum. todos os pontos e principalmente do Pix. Destacou que o regime comercial é aberto, baseado em regras e que as práticas brasileiras são razoáveis, justas, equitativas e não discriminatórias. E sobre o Pix, o documento específico do Brasil diz que o meio de pagamento não prejudica os Estados Unidos e tem o objetivo de expandir o acesso à economia para todos. É isso mesmo? Quer dizer, a resposta do governo brasileiro foi correta? Os Estados Unidos não podem se meter no nosso Pix? Não. Quanto ao Pix, sem dúvida. Não, vamos falar, acho que está uns 98% correto, se é que cabe esse tipo de expressão. Quer dizer, o Pix, obviamente, compete com outros meios de pagamento. Acho que ano passado eu tive pedindo fazer uma apresentação numa conferência de meios de pagamento, né, e basicamente cartões, e eles estavam sentindo muito o efeito disso, né? Então, e no final das contas é positivo, porque implicou aumento de concorrência, então tem redução de custos, de preços, etc., fora todos os efeitos de bancarização. Acho que na questão no caso do Pix é 100% correto, não é? Tem a questão do Pix ser operado no caso é operado pelo Banco Central, pelo próprio governo, mas até aí ele é gratuito para todos, né? Então não dá para dizer que exatamente existe um subsídio nessa história, né? Então não parece que isso ameace a posição dominante. Na questão das práticas comerciais, assim, a gente não é tão inocente desse jeito. A gente tem tarifas altas, a gente tem barreiras não tarifárias, né, de toda sorte. Então, essa palavra não discriminatórias no seguinte sentido: a gente trata todo mundo muito mal, né? Todo exportador para cá é muito maltratado, né? Mas eles são maltratados equitativamente. Quem é melhor tratado aqui são os produtores nacionais que têm, vamos dizer, desfrutam de uma proteção considerável, por mais que o ministro da Fazenda chegue ao ponto de dizer que é quase brincadeira dizer que o Brasil é protecionista. Eu tive um acesso de riso. Eu sabia que o Fernando tinha senso de humor, eu não sabia que o senso de humor dele era tão distorcido assim. Eu vou dizer que brincadeira que o Brasil é um país protecionista. Ele é muito, né? Agora, ele é protecionista contra todo mundo, não é só contra Estados Unidos, não. A gente é protecionista contra China, Japão, União Europeia, Argentina, a gente trata todo mundo muito mal. Agora, dentro dessa ótica do protecionismo, balança comercial, depois que foi imposto ao Brasil aquele tarifaço de 50%, o Trump tirou lá quase 700 produtos, excluiu quase 700 produtos. Ficou aparecendo, e aí eu queria ver a sua avaliação, que é evidentemente mais abalizada. A montanha ficou grávida de um camundongo? Porque o efeito na economia não parece ser, embora setores específicos vão até sofrer, e sofrerão alguns até muito, mas do ponto de vista geral, do PIB, de maneira geral, o efeito não é muito residual? Acaba sendo, Josias, acaba sendo. Vamos dizer, até mesmo antes da lista de exceções, as exceções elas compreendem quase metade das exportações brasileiras. Mas mesmo antes dessas isenções, quer dizer, a conta que a gente fez aqui era de um impacto da ordem de 0,3% do PIB, aí é mais ou menos metade, então é 0,15%, 0,20%, é um impacto pequeno, porque a gente parte de dois pontos muito claros. Primeiro, o Brasil é uma economia relativamente fechada, as exportações são uma parcela reduzida do PIB, que em condições gerais não é uma coisa da qual a gente deveria se gabar, né? Eu gostaria de ver uma economia mais integrada internacionalmente, etc. Mas o fato é que, nesse exato momento, exportação é uma parcela relativamente pequena do PIB e os Estados Unidos são uma parcela relativamente pequena das exportações brasileiras no geral. Os Estados Unidos são o terceiro maior mercado para o Brasil, é China,
União Europeia, Estados Unidos e depois Argentina, Estados Unidos representa aí 10, 12% do volume exportado. Então, é mais ou menos metade disso. A gente está falando, então, é metade desses 12%, é 6%, que a gente pondera pela participação das exportações, blá, blá, blá. Imagina que um pedaço dessas exportações, notadamente petróleo, né, que é um produto importante, se não vai para os Estados Unidos, pode ir para qualquer outro lugar, ele é facilmente, tem algum destino fácil de conseguir. Então, quando você coloca tudo na ponta do lápis, a gente acaba chegando num impacto relativamente pequeno, 0,1%, 0,2% do PIB. Embora alguns setores venham a sofrer, acho que consideravelmente. Né? Se não me engano, siderúrgico, pega muito café torrado, enfim, e esses setores vão ter que buscar outros mercados. Em alguns casos é mais fácil, em outros casos se torna bem mais difícil. Mas não, no final da história, parece, até onde a gente consegue ver, um impacto relativamente modesto sobre o PIB brasileiro. Schwartzman, bom dia. Dentro das possibilidades de sanções futuras, o que você acha que é possível o governo norte-americano avançar em termos de economia? O deputado Eduardo Bolsonaro e aliados continuam nos Estados Unidos fomentando, incitando, pedindo para o governo norte-americano avançar em ações e sanções individuais ao Supremo Tribunal Federal e outros agentes públicos, mas também a questão econômica, né? Existe mais, digamos, elementos dentro de um pacote de maldades, ou você acha que, do ponto de vista econômico, fica por aí? Não, eu acho que primeiro, bom dia para você também, Sakamoto. Eu acho que nesse mundo em que ninguém mais respeita as regras, né? As regras agora viraram, na melhor das hipóteses, sugestões, assim, todo mundo está tirando as luvas, né? Eu acho que tem a base legal, propriamente dita, para o tarifaço norte-americano é muito frágil. Né? Lá fora é muito frágil. Eu não sou um especialista no assunto, mas a Lula foi procurar se informar, você vai ver assim que juridicamente pode ser bastante contestado. No entanto, continuam fazendo e até agora não parece ter uma contestação mais sólida. Então pode ser que, acho que nessa altura está valendo tudo. Né? A gente saímos de um mundo onde mais ou menos governado por regras, né, para um mundo em que a lei do mais forte prevalece. Aliás, não é meu, isso aí eu li na coluna do meu primo Hélio hoje também, eu concordo com o que o Hélio diz. A gente não está mais na esfera internacional sempre foi uma coisa mais complicada, porque um negócio baseado em regras depende de alguém que esteja preparado para garantir que essas regras sejam obedecidas. Né? Então, num país é fácil, tem o Supremo, tem a polícia, tem o Exército, tem um monte de coisa que vai fazer, você não cumpriu a regra, você vai sofrer as sanções. Na esfera internacional é mais complicado de maneira geral. E os Estados Unidos, como nem sempre se portaram super bem, mas de maneira geral, assim, um poder hegemônico razoavelmente benigno. É um conjunto de regras, OMC, etc, etc. E a maior parte do tempo você joga de acordo com as regras. Em alguns momentos eles não jogavam. E aí você vai ter que subjugar a lei do mais forte mesmo. O que a gente está vendo agora assim, é a lei do mais forte o tempo todo. Então, acho que o limite está na imaginação dos gestores de política econômica, comercial, externa dos Estados Unidos. Né? Se quiserem vir com alguma coisa quer dizer, por exemplo, vamos excluir os bancos brasileiros do SWIFT. De repente vem com um negócio desse. Aliás, já que a gente está agora na prateleira do tarifaço, Schwartzman, só rapidamente, você acha que tem alguma coisa a mais que o governo brasileiro possa fazer? Porque toda hora a gente fica falando, não, porque eles que não querem negociar, não, é preciso ligar para o Trump, o Lula tem que ligar para o Trump, não, tem que negociar diretamente com os setores. O que mais é possível fazer para ajudar as empresas brasileiras que sofrem com esse tarifaço de 50%? Assim, acho que negociar com o Trump
assim, completa perda de tempo, né? Porque, enfim, é um pouco aquela história do eu estou mitológico, fabulista hoje, né? É o lobo e o cordeiro. Né, você está sujando, não, eu estou ali do outro lado, estou para cima do rio, não, eu estou para baixo do rio, não para cima. Não interessa, né? Quer dizer, o might makes right. Né? Então, o cara meteu na cabeça que vai, motivos quaisquer idiosincráticos, proteger Bolsonaro e as seclas, etc. Então, acho que não tem muito o que negociar diretamente com ele. O que dá para continuar a fazer, que eu acho que aparentemente foi importante na criação da lista de isenções às exportações brasileiras, é o fato de que há setores, segmentos norte-americanos que têm interesse em importar do Brasil. Então, não é por outro motivo que a Embraer acabou ficando de fora, não é por outro motivo que as exportações de suco de laranja. Quer dizer, há interesses norte-americanos, inclusive, de poder importar do Brasil, porque aqui tem, enfim, a gente não exporta tanta coisa, mas algumas coisas são relevantes. Então, eu acho que o melhor caminho me parece por aí. A verdade, assim, negociar com o Trump não adianta. E tem, obviamente, a possibilidade de tentar resolver isso na esfera judicial. Quer dizer, tem uma corte não lembro exatamente o nome, é um tribunal penal internacional, não, tribunal de comércio internacional, enfim, tem uma corte que define se as medidas que estão sendo tomadas pelo executivo cabem dentro das hipóteses legais, que geralmente envolvem alguma coisa como ameaça à segurança norte-americana, que são as coisas que são invocadas. Né? O cara fez isso, falou, não, o PIX está ameaçando a nossa soberania. Então vai para a corte e fala, olha, isso aqui não faz o menor sentido. E, de repente, a corte vai lá e fala, não, então realmente isso aqui não faz o menor sentido, e então manda voltar atrás. Obviamente vai parar no Supremo de lá, que é um outro problema. Mas eu vejo assim, negociação é um exercício em futilidade, porque não adianta cordeiro conversar com o lobo. Pô, né? O lobo não está afim de negociar com o cordeiro.